Deus continue nos abençoando. Amém? Vamos ler em 1 João, capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Bondoso Deus e Pai Celestial, Pai Santo, obrigado por esse momento, a Deus, por estar aqui presente, a Deus, diante de Ti, Senhor. Oro, Pai, por Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor. Apresento, ó Deus, desde já, ó Pai, a viagem do irmão Marinho, Senhor. Pai Santo, que o Senhor possa levar ele e sua esposa, ó Deus, irmão Senhor, levá-los com segurança, Senhor, e cuidar deles, Pai, durante a estadia deles, no local onde eles estiverem, Senhor, na cidade onde eles estiverem, ó Deus. Pai Santo, que todo mal que chegar diante de seus filhos possa cair por terra, ó Deus. Porque eu creio que o braço do Senhor está diante de seus filhos, ó Pai, zelando, cuidando de cada um deles. Porque aqueles que têm cuidado, Pai, se preocupado com a Tua palavra, ó Deus, se preocupado com a Tua obra, ó Pai, o Senhor tem se preocupado com eles, ó Pai. Pai Santo, eu peço, não só por eles, mas por cada um de seus filhos nesse momento. O Senhor venha abençoá-los, ó Deus. E também essa mensagem que será pregada hoje aqui, ó Deus, por mais pequena que possa ser, ó Pai, que possa ser a solução de alguns irmãos. Peço no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus dê uma tarde, uma noite de domingo abençoada a vocês. E que possamos aprender junto do Senhor mais uma vez, amém? Que Deus possa iluminar o entendimento de cada um de vocês. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus acrescente a bênção dele nas nossas vidas, na vida de seus filhos. Amados, então aqui em João capítulo 1 João capítulo 5, versículo 10, está escrito que quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Nós vamos conversar sobre o testemunho. Testemunho. O que é testemunhar? O que é ser um testemunho? Ou ter um testemunho? Nesse versículo aqui, tem duas coisas que precisam ser observadas. Que a primeira coisa que está sendo dita aqui, a primeira parte fala do testemunho, que é o Espírito Santo. São duas coisas aqui. E a segunda parte fala do testemunho que Deus nos deu a respeito de seu Filho. Deus nos deu a respeito de seu Filho. Então, quando você tem um testemunho, quando você tem esse verdadeiro Espírito Santo de Deus, essa verdadeira testemunha sobre você, você não precisa do testemunho de homens. Você não precisa do testemunho das pessoas, o que elas pensam, o que elas vão fazer com aquilo que você pensa, porque não é você mais pensando. Agora você sabe o motivo, porque existe um ser testemunhando através de você. Então a verdadeira testemunha é Deus mesmo.
Vocês observam que o mensageiro, o irmão Branham, quando esse testemunho estava sobre ele, estava nele, ele não estava preocupado com o testemunho das pessoas. Ele não estava preocupado o que iam achar sobre aquilo que ele iria pregar ou não. Porque o verdadeiro testemunho estava sobre ele. É isso que os filhos de Deus precisam hoje, da verdadeira testemunha. O verdadeiro testemunho que é o Espírito Santo de Deus. Então o mensageiro não precisava de ninguém para chegar e mostrar para ele alguma coisa ali a respeito da palavra de Deus, porque Deus estava testemunhando que aquilo que ele estava passando para as pessoas era a verdade. Porque ele estava dando testemunho da palavra ali diante das pessoas. Observa que Moisés deu testemunho, porque o testemunho estava nele, o testemunho estava em Jesus, o testemunho estava no apóstolo Paulo. Esse é Deus mesmo, e esse mesmo Deus está aqui para testificar que você é um filho dele, para testemunhar de você para as pessoas. Amém? Então quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Você crê no Filho de Deus? Então você tem o testemunho. E a palavra tem significa ecoar a palavra de Deus. Tem significa eco. Aquele que tem ou aquele que ecoa. Você agora, o que está saindo da sua boca agora, porque você crê no Filho de Deus, então agora você tem o testemunho. Então você faz eco do testemunho. O que está saindo da sua boca agora é o testemunho da palavra. Bem, estamos vivendo num tempo de crise espiritual, onde tem um espírito, um demônio, que entra na mente das pessoas. Muitos chamam de estresse, a depressão, o mal do século. Eu vou contar um segredo para você se livrar disso. Muitos pais de família hoje, pai, mãe, eles têm sofrido muito. Porque por mais que você tente ajudar, ou explicar, ou tentar trazer os seus filhos para o manto ao redor da palavra de Deus, eles não querem saber da palavra. E aquilo traz desperta um estresse, um nervosismo nos pais, onde muitas vezes você acha que a pessoa está com problema de coração, com um problema cardíaco, e às vezes a pessoa não tem nada. Chegou a pessoa dessa forma diante do profeta, o William Branham disse: você não tem nada. O que afeta o seu coração é o seu sistema nervoso. Então o sistema nervoso hoje, ele está afetando o coração das pessoas. E o coração do cristão, onde a mente do cristão ali, Satanás ele tenta estressar você, para que você possa não ecoar a palavra de Deus. E quando nós levamos para o lado matéria, lado família, qual que é a obrigação minha como pai? É pegar meu filho e instruir meu filho no caminho correto. Ah, mas e se seu filho não quiser ficar no caminho correto? O problema é dele. É isso que muitos pais, pai e mãe, têm que ter em suas mentes. Eu ensinei o correto. Agora, se ele está fazendo errado, já não é problema meu mais. Viva a sua vida normalmente. Se você instruiu o seu filho da maneira correta, levou ele para os caminhos do Senhor, mostrou para ele o que é o certo ou errado,
e mesmo assim ele não quis continuar na palavra de Deus, não é problema seu mais. Tira isso do seu coração. Porque senão você vai ter uma parada cardíaca, você vai ter um problema sério, você pode sair desse mundo por causa disso, e seu filho continuará da mesma forma. Apenas ensine o menino o caminho que ele deve andar. Então Deus está aqui testemunhando, o grande testemunho está aqui. E quando esse testemunho, quando é revelado para você quem é o Filho de Deus, e quando você crê no Filho de Deus, esse testemunho está em você. Agora o que está saindo da sua boca é o testemunho, aonde você vai testemunhar para as pessoas quem é Deus, onde está a palavra de Deus. Você vai colocar as pessoas no caminho correto de Deus. Agora, se elas não quiserem continuar, já não é com você mais. Agora é com ela e Deus. É muito importante pegarmos certas coisas da nossa vida natural e trazer para a vida espiritual, para você poder saber como lidar com isso. Amém? Então devemos ecoar a palavra de Deus. Só ecoarão a palavra de Deus se o testemunho estiver nele. Amém? Então quem crê no Filho, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Agora, o irmão Brian diz, agora novamente, vemos que esta palavra tem, que vocês já conhecem, foi traduzida da palavra grega, eco. Logo esse versículo deveria ser lido assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo ecoa o testemunho. Já pensou? Quando você crê no Filho de Deus, você começa, o que sai da sua boca agora é o Espírito Santo. É o testemunho que está saindo da sua boca. É o Espírito Santo que está saindo de você. Então, quando você fala com alguém, toma cuidado, porque o que está saindo da sua boca agora é o Espírito Santo. Quando você ora para uma pessoa e aquela pessoa foi curada, é porque você enviou o Espírito Santo a ela. Você ecoou, você levou a palavra até ela. E aquela pessoa foi curada. É importante entendermos isso. Essa relação entre a testemunha e o testemunho de Deus. Em João, capítulo 5, versículo 6, está escrito ali: e o Espírito é que testifica. Por que isso? Veja bem, eu vou voltar um pouquinho antes. O Brian diz: agora, sabemos que há uma diferença entre ser apenas um testemunho e o testemunho. Um testemunho e o testemunho. Pois o testemunho é o próprio Espírito Santo. Observa, 1 João 5, 6, e o Espírito é o que testifica. Por que isso? Ele diz, porque o Espírito é a verdade. É o Espírito que está testificando. Nesse vaso, nesse corpo de carne. Então não é o homem falando, é o Espírito testificando através dele. Geralmente, associamos uma testemunha a uma pessoa. Um outro ser humano. Mas João nos diz em 1 João 5, 9, ele disse: se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Preste bem atenção, você não deve receber testemunho de homens. Às vezes existem ministros
eles começam a copiar algum tipo de pregador. Ah, será o que pastor fulano está pregando? Ah, eu vou saber o que ele está pregando para me colocar isso na minha igreja. Gente, você tem um testemunho. Então, quando um homem tem um testemunho, o testemunho dos homens não serve. Ah, mas vou ver o que o pastor tem para me dizer. Se você tem o testemunho, da mesma forma que quando o Abraão, o testemunho estava nele, ele não procurou pregadores batistas, ele não procurou pregadores assembleianos, unicistas. Por que ele não procurou essa gente? Porque o Espírito, o testemunho estava nele. E quando o testemunho está em você, agora é o testemunho, é o Espírito em você, testificando da palavra. Testificando que existe um Deus, só existe um Deus, só existe um batismo, só existe uma fé. E a mesma fé dos apóstolos, a fé apostólica, tem que estar estruturada nesse corpo chamado igreja. Então, se recebemos o Espírito, ou o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O testemunho de Deus é maior. O apóstolo Paulo nos disse em Romanos 8,16, ele disse: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, o grande testemunho, ele está testificando isso. Você vai testificar para quem? Ele está testificando com o teu Espírito. O Espírito Santo está fazendo um contato com o teu Espírito agora, porque é um acontecimento espiritual. Está fazendo um contato com o teu Espírito e fazendo com que você entenda a paternidade. Fazer com que você entenda que você é uma parte de Deus. Fazer com que você entenda que você é um filho de Deus. Então, se você é um filho de Deus, Deus precisa ecoar. A palavra precisa ser levada. Que possa chegar às pessoas através de você. Deus só pode agir através de seus filhos. A mensagem só pode chegar às pessoas através dos filhos de Deus. Primeiro foi um homem ungido, depois um povo ungido. A palavra precisa continuar. Hein? Tem que continuar a palavra de Deus. Ela não para, porque Deus não para. Deus não começou e nunca terminará, porque Ele é eterno. E Jesus teve um princípio e fim de vida. Amém? Em 1 João 1, versículos 7 ao 10, está escrito: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos somente a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas se andamos na luz, amados, onde a palavra está dizendo aqui, como Ele na luz está, a luz é a palavra de Deus,
A luz é a palavra de Deus. Então você tem que estar na palavra. Não numa igreja. Não numa denominação chamada mensagem. Mas você tem que estar na luz. Nele, falando de João, nele estava a luz e a luz era... Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então a luz é a palavra. A luz é a vida. E quando você está na luz, então você consegue ter comunhão uns com os outros. Por mais que a pessoa não queira ter comunhão com você. Mas você está na luz. Então, independente do que a pessoa faça com você, contra você, ou que ela faça ou esteja perseguindo você, você está na luz. Você não tem problema com ela. Então existe um testemunho sobre você. Se você observar o que está, a continuidade do que nós estamos lendo aqui, onde está escrito aqui, ó, se confessarmos os nossos pecados. O que é confessar? A palavra confessar, ela significa dizer a mesma coisa. Testemunhar, confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando você confessa, quando você diz a mesma coisa que o Espírito está dizendo, então não são todas as pessoas, não são todos os cristãos que confessarão, porque eles não sabem o que é confessar. Você só pode confessar a Cristo se Cristo estiver em você. Você só pode testemunhar Cristo se o testemunho estiver em você. Você só pode ser um cristão se Cristo estiver em você. Então não é simplesmente a pessoa dizer, eu estou testemunhando da palavra. Para você testemunhar, a palavra tem que estar alojada em você. A palavra tem que estar vivendo através de você. É por isso que Romanos 8,16, repetindo isso, está dizendo para você que o mesmo Espírito testifica com o nosso. E qual que é esse mesmo Espírito que está em você, testificando com você? É o mesmo Espírito que diz, haja luz e houve luz. O mesmo Espírito que guiou o povo no Egito. O mesmo Espírito que tirou Sadraque e Mesaque, que cuidou deles na fornalha ardente. Esse é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que desceu em Jesus. O mesmo Espírito que deixou Jesus no jardim do Getsêmani. O mesmo Espírito que estava em Paulo. O mesmo Espírito que cegou o apóstolo Paulo a caminho de Damasco. Que guiou a Paulo. O mesmo Espírito que quando visitou Moisés, disse, Moisés, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu acrescento, e seu também. É o mesmo Espírito, o mesmo testemunho. Ele agora está em você, testificando com o nosso Espírito, com o seu Espírito, que você é filho dele. Porque Ele é o Deus de nossos pais. É o Espírito que estava cuidando de nossos pais, instruindo nossos pais. Agora Ele tem vindo nesse último dia para dizer para você, eu sou seu pai. Abba, pai. Filhinho, eu sou seu pai. E quando você entende essa paternidade, você agora é um homem transformado, é um homem que já não fala coisa com coisa,
Jesus diz: não se preocupe com o que eis de falar, porque no momento certo o Pai falará através de você. Não se preocupe com isso, porque existe um Deus cuidando de seus filhos. Esse mesmo Deus não é um Deus histórico, não é um Deus que está na história. É um Deus eterno, que abrange luz, espaço e tempo. Saiu da eternidade e está no tempo agora, para nos levar de volta para a eternidade. Amém? E João capítulo 5, João 5, versículo 30. Está escrito: preste bem atenção. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Jesus está dizendo: eu não recebo testemunho de homens, mas eu estou dizendo isso para que vocês se salvem. Continuando, ele diz: ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para fazer, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Observe que Jesus está dizendo que o testemunho que está nele era maior do que o que estava em João. Era maior do que o que estava em João. E antes disso, se você observar o que Jesus está falando aqui, ele diz: eu, porém, não recebo testemunho de homem. Então, quando esse mesmo testemunho, esse Deus mesmo, está em você, você não precisa de testemunho de homem. Irmão, dá uma passadinha lá, que o que está pregando na igrejinha lá. Você não precisa disso. Você não precisa falar para a pessoa: viu, irmão, venha congregar aqui. Você não precisa dessas coisas. Porque o testemunho está aqui. Irmão, nós estamos pregando a doutrina corretamente. Não precisa. O irmão Branham diz que o testemunho próprio não é válido. Mas é o testemunho do Espírito em você, testemunhando essas coisas. Então, quando o testemunho está em você, é por isso que você não sai de igreja em igreja. É por isso que você não tem insegurança. Você não é inseguro com aquilo que você está ouvindo. Sabe por quê? Porque o testemunho está em você. Deus está testificando da própria palavra dele para você. Então você já não tem mais aquela mente aventureira. Mas será que o que está pregando é a verdade? O testemunho está em você.
A palavra está em você. Aqueles que não têm o testemunho da palavra, eles são uma Maria, vai com as outras. Eles voltam para o vômito, voltam para o mesmo lugar onde estavam. Voltam na estaca zero. Por que voltaram? Porque o testemunho. Eles não fazem eco do testemunho da palavra. Então Jesus estava convicto. Ele disse, o testemunho que está em mim é maior do que o que estava em João. É maior do que João Batista. O Pai estava em plenitude nele. O testemunho estava em plenitude em Jesus. E Jesus só fazia aquilo que o testemunho, que a palavra, que o grande Espírito dizia para que ele fizesse. No versículo 37, João 5, 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Então, aí está o segredo, porque as pessoas não entendem a Deus, elas não podem ouvir a voz de Deus. Ah, mas Deus tem uma voz? Deus tem uma voz. Deus é uma pessoa. Se Deus é uma pessoa, esse Deus ele tem endereço. Sabia que Deus tem um endereço físico? Uma pessoa jurídica, uma empresa é uma pessoa. Essa pessoa tem endereço. Essa empresa ela se localiza na rua tal. Essa pessoa jurídica tem um endereço. Essa pessoa jurídica ela raciocina, ela pensa. Tanto que quando você vai entrar, fazer parte dessa pessoa jurídica, existe algo, você precisa fazer uma integração ali. Você precisa entender o que aquela pessoa jurídica quer, o que ela faz, porque é uma pessoa. Então estamos dizendo, quando falamos de Deus aqui, estamos falando de uma pessoa. Essa pessoa tem uma voz, essa pessoa tem uma imagem, mas Deus não pode ser visto por ninguém, mas ela tem uma imagem. Se Deus está em mim, eu sou a imagem dele para você. Eu estou ecoando Deus para você. Agora você não está ouvindo a minha voz, você está ouvindo a voz de Deus, porque o testemunho está saindo da minha boca. É Deus saindo da boca do homem. Então, se Deus está saindo da boca do homem, e esse homem tem um endereço, agora Deus tem uma residência. Toma cuidado. Deus merece mais atenção. Damos pouca atenção daquilo que Deus tem feito por nós. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Ele não precisava de ninguém testificando dele. Ah, Jesus é um excelente homem. Ele não precisava. Eu, particularmente, humildemente falando, eu não preciso de homem algum para chegar e falar para mim o que eu devo falar na igreja. Porque, irmãos, eu estou falando isso na humildade. Se eu chegar no ponto de procurar alguém para trazer a palavra para você, é porque eu estou inseguro do que Deus está fazendo. Mas quando o testemunho está presente, você sabe exatamente o que precisa ser falado. Você sabe exatamente aonde buscar o alimento. Porque o testemunho está aqui. A palavra de Deus está aqui. Então se Deus está aqui, deixa Ele falar.
Não vai consultar segundo, terceiro, quarto. É como médico. Você está doente, você vai no primeiro, pegar uma informação, e vai no segundo. Se for a mesma informação, tudo bem. Mas quando você tem Deus, você não precisa de plano B. Deus é o plano, amém? Então ele continua: vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crede vós. Então quando Deus envia um homem, se é Deus mesmo que está no homem, pregando o Evangelho, se você não crê nele, Jesus está dizendo aqui, porque naquele que ele enviou não credes vós. Deus enviou Jesus com uma palavra, e eles não podiam crer em Jesus. Então eles não podiam ouvir a voz de Deus, que estava sendo ecoada através de Jesus. Amados, Deus estava ali num corpo de carne, conversando com as pessoas, mas por não crer no enviado, eles não puderam receber a palavra, não puderam receber o mensageiro ou a mensagem do dia. Nós temos que tomar cuidado para não cometer o mesmo erro que eles cometeram. Jesus continua e diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo, são as Escrituras. O que é as Escrituras? O que é a palavra? As Escrituras é Deus mesmo em forma de letra. As Escrituras é Deus mesmo. Jesus diz: examine as Escrituras, porque as Escrituras estão dando testemunho de mim. Deus está dando testemunho de mim em forma de letras. Ele continua e diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Eles não querem chegar até o enviado. O erro do homem é querer ir direto a Deus. Existe uma hierarquia. Você não pode ir direto no dono de uma empresa. Ali existe a supervisão da empresa. Existe um levante ali. Existem outros caminhos antes de você chegar no proprietário ali. Agora a pessoa vai cair direto a Deus. Não aceita o enviado de Deus. Não aceita aquele onde a palavra de Deus se manifesta. E quer ir direto ao dono. O natural tipifica o espiritual. Tipifica. Existe um caminho certo. Observa aqui em Isaías 55. Estou encerrando. Em 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então há um caminho que parece certo para o homem. Mas só que Deus está dizendo aqui, que os caminhos dele é diferente dos seus caminhos. Os pensamentos dele é diferente dos seus ou dos meus pensamentos. Então, se é diferente, eu tenho que render os meus pensamentos para que os pensamentos de Deus possam estar em mim. Aí Deus pensa e o homem fala. E quando o homem fala o pensamento de Deus, o homem está enviando Deus para as pessoas. O homem está levando a mensagem para converter as pessoas. Aí Deus sai da boca do homem para o ouvido de outro homem, e aquele homem, se ele for uma semente eleita, aquela vida, ela vai germinar dentro dele. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus está saindo de lábios humanos para ouvidos humanos. E se houver vida ali, se for uma semente predestinada, aquela voz, aquela vida, aquela palavra vai alojar ali e vai germinar ali dentro. É isso que Deus está fazendo com os seus filhos. Deus está aqui para ecoar através de você. Deus está aqui para que a palavra possa germinar. Mas para ela germinar, ela precisa ser dita. Ela precisa ser falada.
A palavra falada é a semente original. A palavra precisa ser falada. A semente precisa ser levada a mentes humanas, mentes férteis, mentes virgens, aonde essa própria palavra vida de Deus, possa estar dentro de você e germinar. E Deus está aqui justamente para isso. Não olhe para as coisas futuras. Não olhe para as coisas passadas. Deus está aqui agora. Todo o Novo Testamento fala dessa hora. Deus está aqui para cumprir a sua palavra. Deus é seu próprio intérprete. Amém? E como que Deus interpreta a sua palavra? Trazendo-a em cumprimento. Então, para Deus trazer a palavra dele em cumprimento, ele tem que estar aqui. Como que eu vou finalizar, trazer minhas palavras em cumprimento se eu não estou no local certo? Se eu não estou pronunciando a minha palavra? Deus está aqui para falar. Mas agora ele precisa de lábios humanos. Para que ele possa, para que esse homem ou essa mulher possam testificar ou testemunhar desse Deus vivo. Para testemunhar desse mesmo Deus que está presente aqui hoje. Para converter os nossos corações. É o mesmo Deus que encontrou com Paulo. É o mesmo Deus que encontrou com Moisés. É o mesmo Deus que disse para Noé construir a arca. É o mesmo Deus que levou Enoque no primeiro arrebatamento. E é esse mesmo Deus que levou Enoque no primeiro arrebatamento. É o mesmo Deus que está aqui para levar você nesse último arrebatamento. Mas para isso, esse Deus vida, esse grande testemunho, esse grande Espírito Santo precisa estar aqui. Precisa conduzir a tua vida. Precisa ecoar através de você. Mas para que isso aconteça, você tem que ter uma mente batizada com o Espírito Santo de Deus. Minhas palavras são Espírito e vida. Que essa palavra possa continuar. Que essa palavra possa vivificar no coração dos filhos de Deus. Que possa germinar em vossos corações. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês. Que Deus os guarde. Deus os guarde. Que Deus os abençoe. Essa é a minha oração, hoje e sempre, amados. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu agradeço por cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo.